vamos então na nossa siembra, aquilo que você mais gosta. Você gosta de semear? É bom semear? Aqui, meu irmão, aqui você não paga nada, aqui você semeia. Porque aqui nós não precisamos de pagamentos, nós precisamos de semente para você desfrutar do melhor. Assim é? Então nós vamos lá em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 10 e 11. Né? 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 10 e 11. Vamos aqui a esse texto principal, para a gente conversar um pouquinho sobre isso e entender qual é o plano de Deus para a sua e a minha prosperidade. Toda a prosperidade minha e sua depende unicamente das instruções da palavra, que se eu e você não encaixarmos nisso, certamente como filhos não prosperaremos. Essa é a condição. Porque você pode prosperar sem um Senhor também, isso aí pode. Tem muitos aí que são ricos, né? Sem um Senhor, eles mesmos com as mãos dele, com as forças deles, eles conseguem. Tudo bem. Mas quem quiser crescer nessa área financeira, em prosperidade, ele precisa de ter o conhecimento da vontade de Deus nessa área para mim e para você. Então, 2 Coríntios 9, 10 e 11, vem dizendo aqui o nosso apóstolo, que é o apóstolo dos gentios, ele diz o seguinte: ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento. Então, ele dá semente e dá pão para o alimento. Suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em algumas coisas. Hein, abençoado? Em algumas coisas que ele vai nos enriquecer? Em todas as coisas, digam todas. Então, o enriquecimento não é só financeiro, é o que? Em todas as coisas. Enriquecimento é para quem? É para rico. Quantos que rico tem aqui? Padre. Então, enriquecendo-vos em tudo, para toda generosidade, a qual faz que, por nosso intermédio, sejam tributadas graças a Deus, por nosso intermédio. Então, veja bem, esses dois versículos, elas são a grande revelação da prosperidade de um filho de Deus na terra. Esses dois versículos aí, né? É a grande sacada para nós, os filhos de Deus. Eu disse para os irmãos, quando fui chamado a fazer parte desse ministério da graça, que antes era Crescendo em Graça, uma das coisas que eu me atinei muito e que eu fui levado pelo Espírito é ouvir sobre a semeadura, sobre a siembra, a semeadura. Porque no sistema eu trabalhava muito sobre isso, sobre dízimos e ofertas, mas eu via que não tinha tantos resultados, né? Nem na minha vida e nem na vida das outras pessoas. Alguns cresciam lá, mas é pelas suas próprias forças. Eu via que não tinha a palavra do Senhor. Eles eram crentes e tudo, mas fazia da forma deles e a coisa dava certo. E quando eu fui chamado, separado para isso, eu investi nesse conhecimento e vi o porquê que o Filho de Deus não prospera, né? Porque lhes falta o quê? Conhecimento. Não prospera porque lhes falta o conhecimento. Eu vi claramente isso. Quando eu encaixei dentro dessa visão, eu falei, caramba, aqui está a solução. Para um filho de Deus prosperar, está aqui. Ele ter esse conhecimento e saber que ele não paga nem dízimo e nem oferta. Ele é o quê? A usa como semente. Diga, semente. Então é a semente que é importante estar na sua mente, porque ele diz aqui que, ora, aquele que dá o quê? Semente ao que? Semente. Então, a chave está aqui, ó. Ele dá semente ao que? Semente. Se você não for um semeador, a semente não virá sobre ti, porque a semente quem dá é o quem?
o Senhor. Que é o que? O nosso fruto do nosso trabalho, o dinheiro. É o dinheiro. O trabalho seu, ele tem que gerar dinheiro, que se chama o quê? Diga, semente. Então, se ela dá semente, se dá semente, eu e você precisamos de quê? Semear. Porque semente só serve para quê? Não tem outro sentido. Então, a chave da prosperidade, do crescimento do Filho de Deus está nesse versículo. E quem dá é o Senhor. Não é as suas forças, não é a sua sabedoria, não é a sua capacidade. Você tem que transferir tudo para o Senhor. Porque ele diz: sem mim nada podeis fazer. Então, um filho de Deus, ele tem que sentir totalmente dependente de Deus, abençoados. Em todas as áreas, ele diz: Senhor, eu dependo de ti. Sem ti eu não posso fazer nada. Aí o que ele faz? Se traz ao centro educativo da ciência de Cristo e começa a falar com você como é que você tem que fazer na sua vida. Ele vai direcionar você. Quanto mais conhecimento você tem, mais dependente de Deus você se torna. Quanto menos conhecimento você tem, mais dependente de ti você está. E diz o profeta: enganoso é o coração do homem, e mais corrupto do que qualquer coisa. Então, se você é guiado pela sua própria sabedoria e seu entendimento, principalmente nessa área financeira, saiba, é corrupto e enganoso, e você vai achar que está bem, de repente você vai tropeçar e não prosperar mais. Por quê? Porque enganoso é o coração do homem, ele é corrupto, ele estraga a sua vida. Então, você e eu precisamos de descobrir que nós somos semeadores, que quer dizer agricultores, com uma vontade disposta, dadivosa, em fazer com que a palavra corra. Aqui está a chave do sucesso. A chave do sucesso está aqui. Você trabalha com essa intenção? Se você não trabalha com essa intenção, você não é próspero. Quem trabalha com a intenção de fazer a palavra correr, a prosperidade de Deus já está nele, porque esse é o caminho. Agora, se a pessoa não tem ainda essa disposição ou predisposição para fazer a palavra correr, ele está trabalhando com as suas forças. E ele não está semeando os seus dízimos e oferta, ele está pagando, ele está doando. E isso não tem valor para Deus. O que é importante não é a quantidade que você dá. Não é a quantidade. É com que coração e intenção você dá. Porque quando você faz isso, a quantidade para você, ela multiplica. Por quê? É semear? Então, se eu semear 2 sementes, eu vou colher em 2 sementes. Se eu semear 10... se eu semear 20, se eu semear 50, se eu semear 1000, é a cabeça do agricultor que funciona, abençoado. Ele não diz: aquele que semeia pouco, pouco ceifará. O que semeia com abundância, com fartura há de ceifar. Então a visão é o quê? Semear para que a palavra corra, e como um agricultor, um semeador, e o anjo vê se você é um semeador ou não. Porque só virá semente para o semeador, para o agricultor, para aquele que tem visão que a palavra corra. Só. Uma vez que você fez isso, para Deus, para os céus e para os anjos, você é um semeador. Então ele vai trazer o quê? Semente para aquele que semeia. Olha, eu tenho experimentado isso na minha vida, abençoado. Nesses anos todos que a gente está nessa graça, nós temos visto evoluções nessa área da minha vida. Evoluções de prosperidade. Por quê? Porque a minha visão é acorda semeando a palavra e dorme semeando a palavra, fazendo com que a palavra corra. A minha mente é essa. Pode ser que no dia eu não preguei para ninguém, mas a minha mente é essa.
Possa ser num dia que eu não mandei o WhatsApp para ninguém, mas a minha mente é essa. A minha disposição é essa. Aqui na terra, para mim, não importa outra coisa, a não ser fazer a palavra correr. Aí você apresentou-se diante do Senhor e diante da cobertura angelical que você é um semeador. Então ele vai dar para você o quê? Semente e sem limites. Só um versículo, não sei se o Tiago colocou aí, em 1 Crônicas 29:5. Olha aqui que coisa interessante. Isso aqui é Davi, no seu tabernáculo, né, o tabernáculo de Davi, ele trazendo o seu filho Salomão, que ia ser o próximo rei, né, e ele fez doações, ou fez sementes, ou dizimou, ou ofertou, para o crescimento da prosperidade do seu filho, em louvar e engrandecer a Deus, que naquele tempo havia adoração, né, porque Deus estava fora, e aconteceu isso aqui, ora, ouro para os objetos de ouro, e prata para os de prata, e para toda obra de mão dos artífices. Quem, pois, está disposto hoje em trazer ofertas liberalmente ao Senhor? E aqui estava Davi e todos os seus príncipes, não era só ele não, todos semeando, com muita vontade, porque Deus já havia multiplicado, Deus já havia abençoado-os ricamente abençoado. Então é necessário que haja o quê? Uma vontade o quê? Disposta, liberalmente. Não é por força e nem por necessidade. Você semeia porque você é o quê? Semeador, agricultor. Você recebe isso na sua vida? Se você faz isso, você não será enganado por ninguém e você também não vai enganar ninguém. Porque você é simplesmente semeador. E Deus vai o quê? Trazer semente para você, independente de situação. Pode estar o Brasil em crise, pode não estar. Isso não faz parte da minha vida. Por exemplo, eu digo com as pessoas, eu nunca preocupo com política. Nunca preocupei. Depois que eu tive a visão do reino, eu nunca preocupei com política. Por quê? Porque eu sei que seja Deus verdadeiro. E mentiroso o quê? Todo. Inclusive eu. Se eu andar na casa, eu sou mentiroso. Então, política é mentiroso. Por quê? Porque ele é carne. Então, seja Deus verdadeiro e mentiroso todo. Como é que eu posso andar debaixo de uma política que eu estou vendo que ela não é fiel? E quem me governa é o Senhor. E Deus dá semente ao que semeia. Ele não falou que época não. Pode estar na crise, pode não estar. Se você continua semeando, você vai colher a mesma coisa, abençoado. Isso não tem dúvida. Pode passar por lutas, por necessidades, crise? Pode. O Brasil pode estar na melhor situação financeira. Você e eu, Deus provando-nos. Você pode estar vivendo uma crise sendo o Brasil com o celeiro lá em cima. Porque Deus não está condicionado a nada. E a gente costuma falar assim, a situação está difícil. Pode estar difícil para quem não é semeador. Para quem é semeador não está difícil não, pessoal. Porque senão a palavra inverteu, seja Deus mentiroso e verdadeiro toda a terra. Inverteu. Lá em Angola, o miserável está cheio de diamante lá. Então o que acontece? Nós sabemos que quem nos abençoou foi o Senhor, e a bênção dele, o que acontece conosco? Nos enriquece. Agora, é crer ou não crer, é um dos dois, é simples. Se você não crer, tudo bem, continua a tua vida. Agora quem crê, continua a vida dele crendo, e vai ver a diferença de quem serve ao Senhor, de quem crê o Senhor, e de quem não serve e não crê no Senhor. Só isso, mais nada. Você vai ver a diferença na vida deles. Assim é? E como eu creio que toda amada aqui é uma abençoada, porque você creu nesse evangelho, eu declaro e recebo prosperidade sem limite na tua vida. Assim é? Vamos ficar de pé e vamos confessar o Senhor. Abba, Padre. Senhor, eu recebo que somos semeadores e dispostos, dadivosos em dar na tua casa para que a palavra corra.
porque as suas instruções têm chegado até nós e têm liberado a nossa mente, para que como agricultor semeamos também sem limite, para que a palavra do Senhor chegue a todos os lugares, para que os filhos do Senhor sejam salvos pela loucura dessa pregação. Assim eu recebo, assim eu declaro, anjos estejam ministrando a meu favor. Abba, Pai.